noite a todas e a todos. Estamos reunidos para fazer uma conversa, uma palestra. O convite foi feito pela diretoria do Centro Espírita Vicente de Paulo nessa noite de Natal. E nessa noite, para comemorarmos essa data importante para a humanidade, vamos conversar sobre que dia nasceu Jesus. Inicialmente vamos fazer uma leitura de uma mensagem, posteriormente a prece e iniciarmos essa conversa sobre que dia nasceu Jesus. Então vamos ler no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, uma mensagem sobre a fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos 4:19. A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. E isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isto é a tarefa que compete a cada um. Então essa é a mensagem de Emmanuel sobre a importância da fé, e ele compara a nossa fé com uma planta, né, que merece todos os cuidados, né, principalmente com ervas daninhas, com adubação, né, você oferecer água a essa planta. E o Evangelho, né, a lição do Evangelho é que mantém viva essa semente, né, que é a nossa fé. Então essa é uma grande lição, essa mensagem de Emmanuel no livro Vinhas de Luz. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, aos bons espíritos, solicitando muita paz, para que possamos ter muita fé,
principalmente nessa noite, lembrarmos do dia que nasceu Jesus e que possamos lembrar também das palavras do Mestre Nazareno que nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe nos cair nas tentações e livra-nos de todos os males. Assim seja. Então vamos iniciar a nossa conversa sobre que dia nasceu Jesus. Nessa noite que tem uma importância. Vamos trazer, como não tem uma apresentação de slides, eu imprimi os slides para a apresentação e a gente vai mostrando e conversando, que essa é a data importante para ser lembrada nessa noite de hoje. Então, inicialmente, a gente traz esse slide, mais ou menos que dia que nasceu Jesus, quando e ontem, né? E a gente trabalha um pouco no Evangelho de Lucas. Vai conversando sobre a importância também de Lucas, né, nos seus escritos, nos seus estudos do Evangelho. Que dia nasceu Jesus? É importante na noite de hoje entendermos que provavelmente não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas isso não é tão importante a data. Essa que é a questão para nós refletirmos e filosofarmos nessa questão da data. Talvez alguns estudos dizem que Jesus nasceu no mês de outubro, ou novembro, ou até mesmo em dezembro, mas que não seja no dia 25. Até mesmo porque era a influência do Império Romano, que a data, né, em comemoração dos seus deuses, do solstício, seria entre 23, uma festa que existia em Roma no dia 23, 24 e 25, 3 dias de festa, talvez até uma semana toda de festa em Roma, comemorando os solstícios, né, a colheita, e em decorrência disso, por influência do poder temporal dos romanos, ficou essa data do dia 25. Mas isso pouco importa, até mesmo porque talvez o ano mesmo não esteja bem definido, porque no século VI o historiador Diógenes calculou de uma forma errada a data em comparação com a fundação de Roma, 750 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, talvez tenha um erro de 4 anos. Então, seria hoje, então estaríamos em 2024, mas isso também não pouco importa, né? A data, o ano, o que importa é nessa noite de hoje a gente lembrar de Jesus, e lembrarmos também desse grande Espírito que chegou à Terra, né? Ele teve que diminuir um pouco a sua luz para chegar nesse mundo material, né? Todas as dificuldades, né, desse Espírito de luz que trouxe essa mensagem do Evangelho, que está há mais de 2000 anos com a humanidade. Então esse nosso governador espiritual, esse grande Espírito, que chegou à Terra, deixando vários exemplos, né? E essa noite é uma noite de reflexão. O que aconteceu naquela época, independente do ano, né? E a importância de saber onde nasceu Jesus, né? E Jesus nasceu em Belém, apesar de muitos dizerem que nasceu em Nazaré. Não, nasceu em Belém o porquê? Porque existia um decreto do imperador César Augusto, na época, que deveria ter um censo, né, naquela região, e todas as famílias que nasceram em determinada cidade deveriam retornar à sua cidade de origem e responder ao censo. O que ocorre? José e Maria eram da cidade de Belém, né?
principalmente a linhagem familiar de José, que era do rei Davi, né, e a cidade natal do rei Davi era Belém, então teve esse deslocamento, né, tanto de José e Maria estava grávida. Então, vou trazer esse slide, vamos ver aqui, essa figura. Jesus está no ventre de Maria e vai nesse jumentinho, né? E eles viajam cerca de 156 quilômetros, se deslocando de Nazaré até Belém. Então, aqui tem um mapa também, mais ou menos mostrando o mapa da época, né? Esse deslocamento, né? Então eles partem de Nazaré, né? Saem da região da Galileia e vão descer até passam por Jerusalém até chegar aqui em Belém, né, nesse mapa. Então, eles viajam, então, né, José a pé puxando o jumentinho, né, onde está Maria. E aqui vemos também que às vezes as pessoas, né, aquela famosa frase, a pessoa está com o rei na barriga, né? O único ser que tinha o rei na barriga era Maria, né? Então, então a gente tem que ter essa noção, né? Ser mais humilde e ver, ó, nada de ficar com o rei na barriga, porque o único ser humano que passou na Terra era Maria, que trouxe esse grande espírito, né, para o mundo, né? E trouxe dentro do seu ventre. Era Jesus. Então essa viagem de 156 quilômetros, né, imagina a dificuldade, né, do deslocamento, viajar tantos quilômetros a pé, né, passando por intempéries, chuvas, né, insegurança no caminho, para chegar para responder um censo. Né. E chegando lá, é claro que teve um deslocamento de muita gente para responder esse censo, e o que aconteceu é que surgiu o grande exemplo de humildade, segundo Emmanuel, para a humanidade, que é o que aconteceu com a manjedoura, que é esse exemplo. Então, a manjedoura, né, essa figura que nos traz nessa noite de hoje, essa reflexão, quando a gente vê esse grande espírito chegar ao mundo, né, no meio, né, dos animais, no meio de uma palha, né, onde vai ter a visita dos três reis magos que seguem a estrela de Belém, que é um sinal onde está o verdadeiro Messias, né, que é o Filho de Deus que vem ao mundo para trazer a boa nova. Então, Emmanuel fala que esse grande exemplo para a humanidade é a humildade. E a humildade é a chave de todas as virtudes. É o início, né? Você precisa ter a humildade para ver os seus vícios, para iniciar a sua transformação moral. Então, com a chegada de Jesus nessa noite de Natal, esse é grande exemplo da humildade. Então, o Rei dos Reis chegou ao mundo, né, dentro de uma estrebaria, né, lá nessa manjedoura, né, que é essa manjedoura seria esse cesto cheio de palha, né. Então, de uma forma humilde, muito simples, chega Jesus ao mundo, né, para trazer esse grande modelo, esse grande exemplo para a humanidade a ser seguido. Então, esse é o grande modelo da humildade, que é a manjedoura. Continuando. Então, Maria, né, recebeu as informações do anjo Gabriel que estaria recebendo, né, esse Messias, esse Filho de Deus que traria essa boa nova, e tem fé nesse sentido. Né? E José também recebe, através de sua mediunidade do sonho, um recado do anjo Gabriel que ele deveria deixar Belém, porque o Herodes ficou muito enciumado, né, com a vinda dos três reis magos para visitar o rei dos reis, né, que estava naquela manjedoura, né, e então Herodes determina a ordem de executar
todos os primogênitos homens, né, as criancinhas que tinham nascido lá em Belém, ele resolve mandar matar essas crianças. Então, o anjo Gabriel avisa José que ele deveria deixar Belém e seguir até o Egito, né? Fugir ali para o Egito. Então, tem uma fuga para o Egito. Mais ou menos traz esses slides, né? Essa fuga, né? De Belém para o Egito, né? Também está no Evangelho de Mateus, né? Explicando essa fuga, né? Como ocorreu, né? Essa perseguição do Herodes, né? Os seus soldados que fizeram esse grande crime, né? Essa mortandade de crianças, de inocentes. É claro que não podemos ter raiva de Herodes, que provavelmente, né, teve que pagar, né, pelos seus atos, né, através da lei de ação e reação. Né? Então, provavelmente deve já ter reencarnado várias vezes, né, sofrido por essas atrocidades, e não podemos ter raiva desse nosso irmão, entender, né, aceitar os seus erros e não julgá-lo. Além disso, é importante lembrar, né, que nessa fuga, né, de Belém até o Egito é mais ou menos uma distância de 1.400 a 1.700 quilômetros, né, que José e Maria, né, Maria leva Jesus nos seus braços, né, por toda essa viagem. Então, garantir a vida desse menino Jesus, né, não foi nada fácil. Né? Quando a gente fala dessa boa nova do Evangelho, né, é importante lembrar a importância de Lucas, né? E Lucas foi um médico e ele foi convertido ao cristianismo por Paulo, né? Então ele não conheceu Jesus e ele foi a fundo, né? Ele fez uma pesquisa, né? Uma entrevista com Maria para entender toda essa passagem, né? Então a saída até Belém, né? A saída de Nazaré e até Belém, depois essa fuga de Belém para o Egito. E depois também quando José recebe de novo uma mensagem através dos sonhos do anjo Gabriel que diz que o casal e o menino Jesus poderiam retornar a Nazaré porque já tinham passado aquelas perseguições do rei Herodes, né? Então eles retornaram, né? Então tiveram que viajar então cerca aí de 1.900, né, quilômetros, né? Quase 2.000 quilômetros, retornando a Nazaré, né, saindo do Egito. Então, no Evangelho de Lucas, traz mais com fidelidade isso, porque foi uma espécie de pesquisa científica, né? Apesar de muita gente não acreditar na ciência, né? Às vezes não acredita nem na vacina. Então, o Lucas foi a fundo, entrevistou Maria, que relatou todos os fatos que ocorreram, né? Com o nascimento, né, de Jesus, desse menino Jesus, né, do seu nascimento em Belém, a fuga até o Egito e o retorno, né, para Nazaré. Então, trazemos essa figura, né, de Lucas, né, o médico Lucas, o médico, além de ser o médico do corpo, é o médico das almas, né, que ele trouxe a importância, né, desse código de amor e fraternidade, né, para todos, né, os corações, então, que é o Evangelho. Então, Lucas traz justamente com fidelidade, né, essa entrevista com Maria e escreve como nasceu Jesus, né, e onde nasceu Jesus, principalmente. Né. Então, Jesus nasceu em Belém através, né, da escrita, né, do evangelista Lucas. Mas o mais importante nessa noite, essa reflexão de entender quando nasceu Jesus, a importância de nós pensarmos e refletirmos
Quando nasceu Jesus para os nossos corações. E alguns personagens também falaram, né, de quando nasceu Jesus. Então vamos trazer um personagem que é Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, né, essa figura, né, que está no livro Paulo e Estevão, trata justamente toda essa história, né, dessa transformação moral que é o Saulo transformando-se em Paulo e que se torna essa a grande figura importantíssima para a divulgação do cristianismo para o povo pagão, né, não só para o povo hebreu. E toda essa história desse importante livro que é Paulo e Estevão trata desse acontecimento que ocorreu para Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos e que foi responsável pela primeira morte e o apedrejamento de Estevão, né, que era um grande cristão, né, que pregava em Jerusalém e divulgava o cristianismo, né, as palavras do Mestre, e levava o evangelho para vários corações. Então, na estrada de Damasco, no ano de 36, o que ocorre? O que ocorre é que aparece uma grande luz e que literalmente derruba, né, faz com que Saulo caia do cavalo e os seus soldados fogem, né, de medo, de susto, né, os cavalos ficam todos assustados e correm, o cavalo dele também foge e, e ele não entende o que está acontecendo e pergunta o que é, né, quem sois, o que está acontecendo, e aí Jesus aparece para ele e fala, pergunta para ele: por que me persegues, Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica todo constrangido, né? Pergunta quem é, e aí ele diz que é o Mestre Jesus, né? Jesus responde: sou eu, Jesus. E aí pergunta por que me persegues, e ele entra naquela crise e, e passa e fica cego, né? Momentaneamente por alguns dias, e ele vai, né? Jesus diz que ele tem que entrar em Damasco e procurar Ananias, né? Que ele ia perseguir justamente Ananias e provavelmente ia matá-lo, né? Por seguir o cristianismo. E lá, chegando em Damasco, o Ananias aplica os passes, né, curativos nos seus olhos e ele volta a enxergar, né, com alguma dificuldade. Mas a partir daquele momento, essa estrada de Damasco, no ano de 36, nasceu Jesus para Paulo. Né? Então, nessa data, nasceu Jesus para o coração de Paulo. Ele começa a fazer essa grande transformação moral e vira esse grande difusor da doutrina de Cristo, divulgador do cristianismo, e ele sai, né, pelo mundo a pregar o evangelho de Jesus e escreve muito bem e é um bom palestrante, né? Então sai a pregar a palavra de Cristo pelo mundo e converte muitas pessoas, dentre eles, né, Lucas, né, o evangelista. Então, Jesus nasceu para Paulo no ano de 36, nessa estrada de Damasco. Outro personagem, né, muito importante, né, na história e para os espíritas, principalmente lembrando do outro livro, Há 2000 anos, né, de Emmanuel. Então, essa outra figura, que é o senador Publius Lentus, né, que foi uma reencarnação de Emmanuel. Então, o senador Publius Lentus, e ele estava, né, naquela região, né, ele morava em Nazaré, ele convivia naquela região, né, também de Jerusalém, e, e a sua esposa, né, Lívia, seguia, né, o mestre nazareno, e a sua filha, a filha do casal, a Flávia, ela adquiriu a hanseníase, né, a lepra, e Jesus as curou. Né? Então, o senador levou a sua filha até o lago de Genezaré e lá ocorreu essa cura da sua filha, né, de Flávia. Mas
devido ao seu orgulho, né, ele não acreditou muito, né, achando que aquilo era um charlatanismo, né, não teve fé, né, nos ensinamentos de Jesus, nas palavras do mestre Nazareno, mas a sua esposa, Lívia, né, ela acreditou naquelas palavras, nos ensinamentos do mestre Nazareno, né, e seguia Jesus. Então, a sua trabalhadora na casa, Ana, quando eles retornaram a Roma, ela foi presa e levado à prisão, né? E ela ia ser jogada aos leões, né? Então, Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, ela vai visitar Ana e troca de roupa as suas vestes, né? E dá para Ana, e Ana é liberta da prisão, só que no lugar de Ana, né, sua escrava, fica, né, a esposa do senador, Lívia, e ela é jogada na arena aos leões. E o senador Publio Lentulus está assistindo aquele grande espetáculo, né, promovido pelo imperador Nero em Roma, perseguindo os cristãos. E nesse ano de 64, durante aquele ato criminoso de Nero, né, onde joga aos leões os seguidores de Cristo, ele vê aquela atrocidade, a morte da sua esposa, né, naquela arena, ele entra no desespero e começa a rezar para Jesus Cristo. E naquele momento nasce no coração do senador, né, Publio Lentulus, Jesus, no ano de 64. Então, temos essa figura, né, do senador que começa essa transformação moral e diminuir o seu orgulho com esse grande sofrimento e perder a sua esposa naquele momento trágico. E nesse dia nasce Jesus, no coração desse senador romano. Outra figura importante, né, na história, né, de Jesus na Terra é a figura de Pedro. E Pedro também foi um exemplo de um ser humano, e às vezes temos que refletir sobre Pedro. Muitas vezes somos iguaizinhos ao Pedro, né, nas suas atitudes. Então Pedro também foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus. E para Jesus, né, para Pedro, né? Então esse Jesus para Pedro nasceu naquela quinta-feira, né? Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos e os soldados de Caifás no Monte da Oliveira. E quando Jesus antes, né, já tinha avisado que Pedro ia negá-lo 3 vezes quando o galo cantasse. Então naquele pátio, né, do, do templo, onde pelo comando de Caifás, onde Jesus foi preso, naquele pátio próximo às escadarias, né, na cela onde estava Jesus. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes e o galo canta 3 vezes. E naquele momento, para Pedro, Jesus nasceu em seu coração, porque ele começa a entender os ensinamentos, né, de Cristo, e começa a entender que Jesus não veio dar aqueles ensinamentos para o mundo material, né, porque muitos daqueles judeus acreditavam que Jesus vinha para libertar do jugo dos romanos, né, de toda aquela região e pela espada. E não era nesse sentido. Jesus veio trazer o amor através dos seus ensinamentos. Então, nesse momento, nessa noite, né, trágica, né, com a prisão de Jesus e todos aqueles acontecimentos, começa a nascer Jesus no coração de Pedro. E Pedro também vai passar por muitos momentos difíceis em toda a sua trajetória, até chegar ao seu desencarne em Roma, mas naquela noite trágica, onde começa a ver a prisão do seu mestre, né, Pedro entende os seus ensinamentos e começa a nascer Jesus no seu coração.
Outra figura importante na história, né, e que está no Evangelho, e é uma personagem importantíssima também para dentro do movimento espírita, é a figura de Joana de Cusa. E também, né, nesse sentido de quando nasceu Jesus para Joana de Cusa. Então, Joana, ela seguia o Mestre Jesus, né, e ela acompanhou todo aquele martírio de Jesus, né, o seu calvário na cruz, e até mesmo depois, né, porque no domingo de Páscoa ela, junta com Maria de Magdala, foram até a tumba para ver o corpo de Jesus que não estava mais lá. Joana, ela teve várias conversas com Jesus, né, seguindo seus ensinamentos, e um dia pediu um conselho, né, sobre a sua vida difícil, porque o seu marido só pensava em questões materiais, era muito grosseiro, e Jesus disse que ela deveria cuidar do seu marido, da sua casa, né, e ser fiel. Né? E ela retorna, cuida de sua casa, né, cuida do seu marido, né, ela vai ter dois filhos, né, seu marido adoece, né, desencarna, e ela perde todas as suas empregadas, né, vai ter que trabalhar para poder sustentar os seus dois filhos, né, com muita dificuldade, e ela continua seguindo, né, os ensinamentos de Cristo, né, e ela sai de Jerusalém, vai até Roma, e lá em Roma ela é presa junto com seu filho, e ela é levada nos jardins, né, de Nero no ano de 58, e ela é queimada viva pelos soldados, um soldado romano. E naquele momento do ano de 58, naqueles jardins do Palácio de Nero, no momento onde o seu filho pede para ela negar Jesus, né, nos ensinamentos, ela diz que não ia negar Jesus. E o soldado romano conversa com ela e tira uma graça, né, fica provocando Joana de Cusa e pergunta: olha, esse teu mestre nazareno só te ensina a morrer? E ela responde para esse soldado romano e diz: não, ele também ensina a amar e eu te amo mesmo você me queimando. Então, naquela noite que Joana é queimada viva, Jesus nasceu no seu coração. E naquele momento Joana desencarna e é recebida pelo Cristo no mundo espiritual. Então, nessa noite de Natal, né, o mais importante, né, que temos é refletir que dia nasceu Jesus no nosso coração. Então, essa imagem, né? Então, o menino Jesus, né, na manjedoura, né, nessa palha, e essa pergunta: né, quando nasceu Jesus no nosso coração? E é importante lembrar que Jesus pode nascer a qualquer momento em nossos corações. A cada dia que nasce o sol, nós temos essa grande oportunidade de receber Jesus nos nossos corações, né? De ler essas mensagens que estão no Evangelho, essa boa nova, para termos uma nova vida com Jesus. Então fica o convite para refletirmos nessa noite de Natal e deixarmos que o menino Jesus nasça em nossos corações. E que todo dia temos que renovar esse compromisso, esse nascimento em nossos corações dessa figura importantíssima que é o Mestre Nazareno, esse menino Jesus, né? Nós deixarmos que ele nasça em nossos corações. É importante nessa noite de Natal refletirmos algumas questões sobre o exemplo da manjedoura, desse evento que foi a vinda do Mestre à Terra. É importante lembrar sobre os 3 degraus para a nossa grande transformação moral, que é esses degraus da fé, da esperança e da caridade. Então, entendermos a importância da fé nos corações de Maria e de José.
Essa fé que eles tiveram em acreditar na mensagem que o anjo Gabriel trouxe para Maria, né, que ela dentro do seu ventre estava trazendo o grande mestre, o rei dos reis, né, que vinha para salvar o mundo, de trazer essa grande mensagem de amor que é o Evangelho, essa boa nova. Então, também entender essa figura, a importância de José, a fé desse personagem, né, que criou Jesus, né, que trouxe conhecimento do mundo material para esse grande espírito, Jesus. José, com a sua simplicidade, a sua humildade, teve muita fé em também receber essa mensagem do anjo Gabriel de ter que fugir de Belém para o menino Jesus não sofrer com os soldados de Herodes, né? Não morrer ali e perder todo essa grande esperança e toda a importância, né? Entender nesse momento a importância de José de ter essa fé e aceitar aquela mensagem e sair de Belém e ir até o Egito, né? Viajar todos aqueles 1.600 quilômetros, 1.700 quilômetros, fugindo, né? Daquela região de Belém, indo até o Egito. E depois também essa fé em acreditar que está tudo resolvido, que o anjo Gabriel dizia, não, pode retornar a Nazaré, e retornaram, né? Viajaram mais, né? Quase 2.000 quilômetros retornando a Nazaré. Então, é essa fé, a importância de termos essa fé. E como adubamos essa plantinha que é a nossa fé, é através do estudo do Evangelho, né? E transformando esse conhecimento do Evangelho na prática, principalmente, né? Fazendo isso, cuidando dessa plantinha, regando muito bem, que é a nossa fé. A esperança, né? Em dias melhores, principalmente no meio dessa grande pandemia que estamos, né? Então, essa crença em dias melhores, tanto de José e Maria, né? Então, todas as dificuldades que passaram, né? As perseguições, né? Que passaram de Herodes até vou retornar a Nazaré. Então, acreditar que aquele menino, né? Aquele bebê que nasceu na manjedoura, era o divino mestre, o Filho de Deus, né? Que ia trazer essa grande mensagem através do Evangelho. E também deixamos essa mensagem através da caridade, né? Então, a visita dos três reis magos, a visita dos pastores, né? Então, mesmo que seja uma caridade material, mas o mais importante é esse acolhimento fraterno de você visitar essa criança que nasceu, que era o menino Jesus. Então, o exemplo da caridade também é importantíssimo nessa noite de Natal lembrarmos disso, da fé, da esperança e da caridade. Então, que exemplo é essa história, né, da manjedoura nos traz nessa noite de hoje para refletirmos, né? Então você vê a importância desses três degraus, né, da fé, da esperança e da caridade, para que possamos nessa noite lembrarmos disso, mas que possamos fazer com que isso nos permaneça em nossos corações no decorrer do nosso tempo, né, do ano todo até o próximo Natal, lembrarmos da fé, da esperança e da caridade. Por último, desejando a todos e a todas um feliz Natal, né, uma grande noite, né, de Natal e do dia de Natal, no dia 25 de dezembro, fica essa mensagem, né, desse pastor, esse menino que trouxe essa boa nova para a humanidade, né, trouxe esse exemplo do amor, né, para todos e a todos, esse grande mandamento, amar a Deus por todas as forças, é o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o grande exemplo a ser seguido, né, que é Jesus. Então, nessa noite de Natal, eu desejo muita saúde a todos e a todas e que possamos continuar estudando o Evangelho, né, de Jesus, continuarmos estudando a doutrina espírita, tendo muita fé, muita esperança,
né, para passarmos pela essa pandemia, por essa tempestade, porque a vacina já está chegando. E logo vai normalizar tudo, que possamos voltar a nos encontrarmos no centro espírita, né, e divulgarmos a doutrina espírita para a população, divulgarmos o Evangelho de Cristo para todos e todas. Por último, agradeço, né, o convite da Casa do Centro Espírita Vicente de Paulo. E por último, desejo então um Feliz Natal e deixo uma prece de Emmanuel, né, que é uma prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandone ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confie as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induze-nos a confiança e a boa nova. Tu que pronunciasses ao céu em favor da terra. Tu que renunciasses ao céu em favor da terra. Ajuda-nos a descer com o supremo bem, para sermos mais úteis. Tu que deixastes a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender aos irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defenda-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpentes do orgulho. Conduza-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus hoje e sempre. Assim seja. Pelo Espírito Emmanuel, Ontologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, desejo muita luz, muita paz nesse Natal e que tenhamos um bom ano de 2021, que chegamos com muita saúde, muita proteção e que a grande vacina para o nosso corpo chegue, mas a importância de termos essa grande vacina espiritual que é o Evangelho e que possamos estudá-lo, divulgá-lo e praticá-lo nesse ano de 2021 e sempre. Um grande abraço a todos e a todas.